Conforme o tempo vai passando, os apoiadores do Lully vão pulando do barco. Sabe por quê? Porque o governo está afundando de fato. E dessa vez, diferente dos primeiros mandatos do Lula, porque vocês devem lembrar que naquela época a gente só sentiu a crise, né, a desgraça que foi os governos Lula, depois que o governo passou. Por isso que tem imbecil que até hoje vota no Lula e acredita nele. Né? Quem sofreu, quem tomou todo o talagaço foi a Dilma, depois o Temer, depois o Bolsonaro e agora volta o Lula. Só que agora já estão aparecendo de cara os escândalos de corrupção e os problemas fiscais do governo, e a gente vê que a Globo está trazendo analistas financeiros, analistas políticos, para falar a verdade. Aí a pergunta é: por que a Globo está fazendo isso? Hoje eu vou responder para vocês. E o primeiro caso, gente, você que está acompanhando aqui o canal, inclusive feliz ano novo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né, o nosso primeiro vídeo de 2025. Você viu que nos últimos dias eu falei sobre aquela questão do Dino, que cortou as emendas, que quebrou o Lira no meio, porque tinha problemas com emendas, tinham deputados desviando emendas e coisas do tipo. Pois bem, o que o governo não esperava era isso daqui, ó. Dá uma lidinha rápida nessa matéria. Matéria do pessoal do Space Liberdade. Urgente. André Guimarães, líder do governo Lula, está envolvido em esquema de corrupção e desvio das emendas, diz Polícia Federal. Ei, meu fi, olha só a ligação, né, que gravaram o cara. Ei, meu fi, vou passar aqui por telefone. O pessoal do Guimarães querem fazer um negócio de 1,5 milhão de emenda de saúde. Aí eu quero que meu fi, veja aí, vou mandar eles te ligar, viu? Que aí eu fico mais, no máximo 12% de indicação para Chororó. Aí indica agora, dia 6 de outubro. Aí é logo carimbada, disse Bebeto. Pronto, a rocha. Olha o sotaque, né? Aquele sotaque, né? Aquele sotaque que faz o L. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal. Ou seja, pessoal, né? Assessores do líder do governo Lula que estavam desviando as emendas. Ou seja, casos de corrupção estão acontecendo na cara deles. E aí o Dino, que bloqueou as emendas, deu um tiro no pé do próprio governo Lula. Aí agora o Dino começou a liberar as emendas novamente. Por que será, minha gente? Por que será que agora começou a liberar as emendas? E não é só os casos de corrupção. A questão é que o PT, diferentemente do primeiro governo, né, do Lula, que demorou um tempinho para mostrar as garras para esses imbecis do Centrão que votaram no Lula pelo L e pela democracia, começaram a entender que não vão ter espaço, que o PT está fazendo de tudo para dar um golpe, para continuar no governo e vai destruir o país, se assim for necessário para se manter no poder. E a Globo, vendo isso, começou aos poucos levar analistas políticos para falar e mandar real na cara do povo. Quer um exemplo? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui desse analista. Um dos maiores problemas do governo nesses 2 primeiros anos é a preocupação em governar para o PT e para a base petista. O presidente Lula venceu, prometendo ali uma frente ampla, e não é isso que o governo até o presente momento entregou. Quer dizer, a gente está falando de um governo onde os ministérios são altamente concentrados nas mãos do PT. A gente está falando de um governo que tem dificuldade ali de diálogo com o Congresso, tem dificuldade de passar as suas pautas no Congresso. Ah, mas o Congresso pensa muito diferente do PT. Bom, é a realidade da vida e você tem que lidar com esse Congresso que está aí. A democracia funciona dessa forma mesmo. E o presidente Lula, se ele projeta inclusive uma reeleição, ele precisa dialogar com as pessoas que votaram nele e que não são petistas. Porque os petistas já vão votar no presidente Lula, independentemente do que aconteça. Mas existe ali uma preocupação realmente de fidelizar esse grupo, que me parece excessiva e que acaba trazendo consequências para a própria dinâmica do governo, para a própria funcionalidade do governo em uma série de situações. Nesse caso em particular, se você está pensando em governabilidade, se você está pensando realmente em ter um governo mais azeitado no seu relacionamento com o Congresso, faz sentido pensar, cogitar a possibilidade do Lira e do Pacheco virem a integrar o governo, porque se você passa a ter eles como ministros, isso facilita ali uma série de situações, uma série de negociações dentro do Congresso Nacional. Acho que está faltando um certo pragmatismo ao governo nesse relacionamento e um governo que está muito preocupado em governar para a sua base e pouco preocupado em governar para uma frente de eleição. Agora, olha só que interessante. Isso mesmo que vocês ouviram. Lira e Pacheco sendo cogitados para entrar no governo. Semana passada, o Lira tomou uma rasteira absurda do governo Lula e do Dino. Aí o Dino bota a Polícia Federal atrás do Lira.
ir atrás de todas as emendas que estavam indo principalmente para o Nordeste, reduto do Lula. Os petistas comemoram, chupa Lira, não sei o quê, e descem a lenha no Lira, descem a lenha no Pacheco, dizendo que a corrupção estava ali. E agora descobrem que a corrupção estava no líder do PT. As emendas, aquelas que eles voltaram a chamar de orçamento secreto, estavam no líder do PT. Um escândalo de corrupção sem precedentes e, novamente, quem está à frente de tudo isso é o PT. E aí tira o Lira agora e ainda diz, não, é importante que o Lira faça parte do governo. Até semana passada, o sobrinho da Dilma Rousseff estava dizendo, chupa Lira, você foi pego e tal, e agora tá indo pro governo. Aí nessa toada, ó, o sobrinho da Dilma Rousseff, que é um idiota, já falei pra vocês, posta isso daqui, ó, só pra vocês terem uma ideia do nível de imbecilidade dessa gente. Ó, o Brasil acabou de registrar recorde com 6,6 milhões de turistas estrangeiros em 2024. É o maior número de visitantes estrangeiros desde 2018 no Brasil. Economia aquecida e povo feliz. Economia aquecida e povo feliz. Alguém explica... Não, é que o cara também é sobrinho da Dilmanta, né? Vai esperar o quê do imbecil desse, do idiota? Mas alguém explica para esse povo que os turistas vêm para o Brasil, de fato, porque a nossa moeda não vale bosta nenhuma. É isso. Vir para o Brasil, para eles lá fora que conseguem comer bem, conseguem comprar bem, para eles que ganham em dólar, né? Que não ganham em reais. Inclusive aqui no canal a gente ensina a fazer renda em dólar. No final eu vou ensinar para você como fazer renda em dólar e vale a pena e você vai entender o porquê. Mas ganha em reais. Aí para eles vir aqui com $1, os caras já são ricos, né? Já são ricos. Pô, o cara ganha lá, tá com $1.000, chega no Brasil, tem mais de R$ 6.000. É por isso que não quer dizer que a economia tá aquecida. Quer dizer que pro estrangeiro o Brasil... besteira. Não preciso nem falar da quantidade de assalto em Copacabana, roubo de celular que cresceu não sei quantos por cento. Agora, isso ele não conta, que o Brasil virou um espaço porque os estrangeiros têm uma moeda forte e nós temos uma moeda ruim. Quer mais uma notícia em relação ao dólar para você? Dá uma olhada. Outro imbecil, Lindenberg Farias, um idiota, que escreve: urgente, o salário mínimo do Brasil subiu e agora é oficialmente R$ 1.518. Com Lula, o salário cresce de verdade. Cresce de verdade? Eu fiz essa postagem aqui no meu Instagram, que inclusive diz o seguinte: a partir de hoje, o salário mínimo passa a R$ 1.518, um aumento de R$ 106 em relação aos R$ 1.402 do salário mínimo atual de 2024. Porém, graças ao desastre econômico promovido por Lula e Haddad, a verdade é que Lula registrou o salário mínimo de $282 para 244, quase $44 a menos, um retorno de menos 13,30%. Ou seja, o poder de compra do brasileiro caiu 13,30%. Por que isso? Porque se você fazer o câmbio na época que o salário mínimo era 1.412, você podia comprar mais. Isso sem contar a inflação. O brasileiro podia comprar mais. Basicamente, o que a gente está dizendo é que o governo Lula é tão desastroso que, mesmo com um aumento de R$ 106 de salário mínimo, o ser humano brasileiro, tupiniquim, perdeu $44 de poder de compra. Faz aí a conta. $44 vezes 6 para você ver quanto que você perdeu de poder de compra, meu amigo. Quanto que está valendo o salário mínimo hoje? Não está valendo nada. E é por isso que os turistas estão vindo para o Brasil, porque afinal de contas eles ganham em dólar. E essas postagens que esses petistas fazem é no desespero de mostrar que o governo Lula vai bem e enganar pessoas que não entendem de economia básica. E eles são tão mentirosos que há poucos dias o Congresso acabou com o DPVAT, com os votos contrários do PT. E agora o PT foi contra o fim do DPVAT, aí sai essa matéria da Globo. Lula sanciona a lei que derruba a volta do DPVAT, o seguro não será cobrado em 2025. Este em 2019, o seguro obrigatório seria retomado ano que vem, nova lei suspendendo esse retorno foi aprovada por meio de pacote de corte de gastos do governo federal. Sim, gente, o PT que foi contra o fim do DPVAT, agora a Globo faz uma matéria dizendo que eles são favoráveis. E eles são muito mentirosos. E a economia está indo tão mal, mas tão mal que nem a Globo consegue passar pano mais. Não consegue. Tanto que, novamente, o nosso analista político que a Globo está levando o tempo todo para falar. Gente, prestem muita atenção no que esse cara está falando aqui. É muito importante. Só para vocês abrirem um pouco a mente do que está acontecendo e por que o dinheiro do brasileiro está valendo tão pouco no governo Lula.
O primeiro aspecto, e o mais importante de todos, é a incerteza fiscal. Enquanto nós não tivermos um direcionamento na área fiscal, enquanto a gente continuar tendo esse crescimento do endividamento do setor público, pode esquecer, o dólar não desce, aliás, ele fica até com espaço para subir um pouco mais, dependendo do que aconteça na área fiscal. Mas se não tiver a gente não acompanhar novas medidas em 25, você acha que... Não tem como descer. Entendi. Não tem como descer. Porque a gente está falando de um dólar que já está precificado na ausência de medidas. Entendi. Quer dizer, você já não acredita que novas medidas aparecerão. Pode ser que elas apareçam, e aí você vai ter um ajuste... Então é uma crise de credibilidade. Né? É uma crise de credibilidade. Os agentes econômicos, de uma forma geral, não acreditam que o governo está convencido de que há um problema fiscal e que há algo a ser feito na área fiscal. É dessa maneira que o mercado precificou o dólar. Essa precificação pode ser corrigida se fatos novos aparecerem, mas até o presente momento a precificação é essa. Um outro aspecto, Donald Trump, quer dizer, se torna presidente dos Estados Unidos agora no dia 20 de janeiro, prometendo aí uma série de mudanças na política econômica americana, redução de impostos, aumento de tarifas de importação. A gente pode ter uma certa desorganização na economia mundial que pode trazer reflexos para o Brasil. A tendência é de ainda mais alta para a moeda americana. Em momentos de incerteza, existe uma tendência global, não é apenas uma tendência brasileira, em buscar refúgio na moeda americana. A moeda americana, apesar dos pesares, continua sendo a principal referência monetária para o sistema financeiro internacional. O neto é Dilma Rousseff comemorando que o turismo do Brasil bateu não sei o que recordes, porque a moeda do Brasil não vale nada. Aí a Globo, né, chega lá e diz, ó, dólar vai subir mais, porque estamos numa crise de credibilidade do governo. E sim, o dólar vai subir mais. Eu tenho falado isso desde... Não dá nem para dizer desde o ano passado. Então, desde o ano retrasado, 2023, quando eu ensino para vocês aqui fazer a renda em dólar. Inclusive, gente, você quer começar a ganhar em dólar já no início do ano, passar 2025, você vai ser atingido por essa alta. Aqui embaixo nós temos um link, você vai clicar, tá na descrição do vídeo e nos comentários. Não adianta comentar lá, eu não sei o que, tá um link aqui, é só clicar no link, você vai me chamar no WhatsApp, você vai aprender a fazer renda em dólar todos os meses. Aí, quem sabe você vai viver igual esses americanos que ganham em dólar e gastam dinheiro no Brasil em reais, porque o dinheiro do Brasil não vale nada, você não vai ser atingido pela inflação. Rony, mas como que eu vou fazer isso? Só precisa ter um celular ou um computador, gente, não precisa falar inglês, não precisa ser expert em nada, isso é um trabalho que vai te tomar 1 ou 2 horinhas por dia aí, e você vai começar com uma renda extra e depois com certeza vai ser sua renda principal, porque $1.000 são R$6.000, e isso é o que nossos alunos aí estão fazendo em um mês. Um mesinho já estão tirando aí $1.000, porque não é difícil, qualquer um pode fazer. Então não perde essa oportunidade, clica aqui embaixo e aprenda a fazer a sua renda em dólar. Tá bom, gente? Não perca essa oportunidade. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está no lado certo.